nosso assunto hoje, na coluna Mulheres às Avessas, é a violência contra a mulher, um crime terrível e que, em muitos casos, as vítimas têm medo de denunciar os agressores. E muitas vezes esses agressores são os maridos ou alguma outra pessoa da família. E ao contrário do que muita gente pensa, a agressão não é só física, ela também é emocional e, nesses casos, pode ser ainda mais devastadora. É sobre isso, então, que a gente começa a nossa conversa com a psicóloga Lígia Guerra. Olá, Lígia, bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Jackson. Você recebeu alguns e-mails também falando sobre esse assunto, né? Qual que é o principal ponto? O principal ponto é que eu percebo que as mulheres de várias classes sociais, né, de mulheres com acesso à educação diferenciado, sofrem a violência doméstica. Então, eu achei bastante relevante a gente estar trazendo esse assunto e trazer até algumas alternativas para essas mulheres poderem refletir até que ponto, né, elas estão coparticipando desse processo e podem sair dele, né? Existe algum perfil já traçado desses agressores contra as mulheres? Olha, os agressores, eles têm assim, um perfil bastante sedutor inicialmente, eles cativam a mulher e depois eles têm alguns surtos de agressividade. Então, se as mulheres perceberem, por exemplo, que estão namorando homens muito instáveis emocionalmente, homens que têm um vínculo muito forte com o álcool, nós também temos algumas estatísticas que demonstram que homens que agridem animais também têm uma correlação, né? Tem esse perfil de agressividade e, às vezes, homens que já vêm também de famílias que veem a violência como algo natural. Então, é importante que as mulheres fiquem atentas se existe uma instabilidade emocional por parte dos namorados e se essas características, né, fazem parte dessa pessoa. E perceber também se esse homem tem aquelas piadinhas sabotadoras, né, muitas vezes machistas, que parecem inofensivas no começo, mas que com o tempo tomam uma proporção absurda. Então o homem começa a denegrir a imagem da mulher para os amigos, para a própria família, ele sabota a autoestima dessa mulher a tal ponto que ela realmente começa a absorver aquilo como normal. E depois, para a violência física, isso é um pequeno passo. Há uma evolução dessa violência? Sim, essa tua pergunta é bem interessante. Ela começa assim de forma muito sutil, né? De repente uma crítica a uma roupa, uma crítica a um projeto de vida da mulher, no qual o homem não dá o apoio, né? A questão às vezes da mulher receber um elogio de um terceiro e esse parceiro desfazer, um afastamento dessa mulher do núcleo familiar e social dela para que ele realmente possa ter todo o controle da vida dessa mulher. Então ele destitui ela do valor pessoal, do valor próprio, do valor profissional dela. E com isso ele passa então a controlar essa mulher de uma forma psicológica. Depois então, aí ele parte para a agressão física. Agora, a gente observa até em algumas situações, quando as mulheres já fizeram uma denúncia, ou às vezes até não, mas aconteceu da mulher já ter sofrido alguma agressão física, a partir do momento que ela já sofreu essa primeira agressão física, dali para acontecer algo pior, pode ser um passo, né? E às vezes um passo bem curto, eu diria, né? Então, a mulher tem que entender que, muitas vezes, esse medo que ela tem de sair da relação, né? Porque esse homem ameaça ela, ameaça a família, ameaça os pais, irmãos ou os próprios filhos. Esse medo, se ele for tomando uma força, se for postergada essa atitude dessa mulher de sair da relação, ela pode pagar com a própria vida. Ou, ainda pior, né, a vida da família como um todo também. Lígia. E para entender um pouquinho mais sobre como funciona a lei e tirar algumas dúvidas na hora de lidar com os diferentes casos de violência contra a mulher, nós fomos conversar com a delegada titular da Delegacia da Mulher em Curitiba. Vamos acompanhar. No caso de violência psicológica, a mulher tem que representar. Então, ela tem que chegar aqui e dizer: eu quero que o meu agressor responda criminalmente por esse crime. No caso de lesão corporal, não mais depende de representação. Tornou-se incondicional pública, ou seja, chegando ao conhecimento da autoridade policial que a mulher foi agredida, ela será, então, será dada continuidade ao procedimento, independente da vontade ou não dessa mulher, dessa vítima. E no caso de violência sexual, as vítimas são atendidas pelas delegadas, encaminhadas para exame junto à AML, junto ao Hospital de Clínicas, e é dado prosseguimento a essa investigação para identificação do autor e responsabilizá-lo criminalmente. Então, esse seria o início.
A vítima nos procurando, nós encaminhamos para um setor de psicologia, onde ela será avaliada e orientada quanto ao que deve ser feito ou não, e também pela responsabilidade das consequências da falta do registro. Lígia, a gente também tem o perfil da mulher para avaliar, né? Para tentar entender. Por que umas suportam mais, por exemplo? Eu acho bem importante isso, a mulher entender que esse homem vai perceber a vulnerabilidade dessa mulher. Então vamos imaginar, por exemplo, que essa mulher tem uma irmã que estuda, que faz faculdade, que está conseguindo galgar passos na vida. E às vezes ela comenta com o marido, puxa, eu também gostaria de fazer isso. Na hora que ele vai agredir essa mulher, ele joga essa fragilidade da mulher justamente no momento da discussão. Olha, a tua irmã consegue, ela é melhor que você, né? No fundo você tem inveja da sua irmã, você não é uma boa pessoa. Então ele começa a destituir também a parte até de valores dessa mulher. Teria a ver com a autoestima dela também? Com a autoestima e até com uma questão de algumas culpas, que todo ser humano tem algumas culpas, e ele manipula isso de uma forma, assim, incrível. Então, a mulher, ela começa a acreditar naquilo. E até isso que a doutora falou, do apoio psicológico, ele é fenomenal. Mas a gente tem que pensar que nem todas as mulheres, conforme onde moram, tem esse apoio aí da sociedade. Então é importante que ela recorra à família, recorra a outras mulheres que já conseguiram superar essa violência doméstica para ela se instrumentalizar, né? E pensar que a sociedade como um todo também tem um papel. As empresas, né, trazerem a igualdade salarial, por exemplo, à mulher, porque a independência financeira, ela gera independência emocional. Muitas dessas mulheres ficam alienadas justamente pela falta de condição financeira de saírem da situação. E só para a gente encerrar aqui também, existe esse vínculo, né, entre a mulher e o agressor que acaba impedindo ela, às vezes, de fazer essa denúncia, né, por ser também alguém próximo. Como que se constrói essa ligação e como ela se afastar disso para poder fazer essa denúncia, denunciar essa pessoa? Como romper isso? Como romper? Ela tem que entender que esse parceiro dela, quando ele chora, vai atrás dela e diz que está arrependido, ela não acreditar que ele está fazendo isso por amor. Na verdade, a fonte do prazer desse homem é subjugar essa mulher. Ele, então, digamos, perdeu o brinquedo. Então, ela tem que se posicionar, ela tem que ter coragem, ela tem que entender que ela está sendo simplesmente um instrumento na vida dele. E acreditar nela, entender que se esse projeto de vida não deu certo, com esse parceiro, ela pode reconstruir a vida dela como uma pessoa mais digna, que a respeite e a estimule a crescer. Lígia, muito obrigado pela tua participação, uma feliz Páscoa. Para você também, Jackson, Cláudia, para todos os que estão em casa aí acompanhando a gente. Obrigada, Lígia. Obrigada por ter vindo. Obrigada.